E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, em nome de quem? De Jesus. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Diga eu creio. Então abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Quem achou, diga amém. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de paus, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Numa casa não há somente vasos de quê, irmãos? De ouro ou de prata. Por que o senhor está falando isso, pastor? A pergunta que eu faço para você hoje é essa: se Jesus voltasse para você hoje, para onde você iria? É um assunto que é pouco falado na igreja. Hoje você ouve falar muito nas igrejas, é prosperidade, família, libertação, cura. Você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas quando fala o assunto de salvação, nem todo mundo quer ouvir. A Bíblia deixa bem claro algo: o que vale um homem ganhar o mundo inteiro? O que vale um homem ter tudo e perder a sua própria alma? O que vale você, meu querido, até mesmo conquistar tudo nessa vida, mas quando chegar ao final da vida, você perder tudo, você não ter o mais esperado? Porque qual é a vontade de Deus para todo homem? Que todo homem seja o quê? Salvo. Mas aí que está, que nem todo mundo vai conquistar a salvação. Você sabe por quê? Porque tem vasos na sua casa, tem vasos dentro da igreja que é de ouro, tem outros vasos que são de prata, e tem vasos também que são de paus, de barro. Tem vasos, pastor, que é para honra, e tem vasos também que é para desonra. Mas pastor, por que quando o apóstolo Paulo escreveu isso? Por quê? Porque dentro do nosso vaso tem que existir algo, o azeite. E o azeite é quem, pastor? Representa quem? O Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não há na sua vida, a Bíblia deixa bem claro, não há liberdade. Por isso, meu querido, dentro do seu vaso, ele não pode ser vazio. O seu vaso tem que ser o quê? Cheio. Aí você vai lembrar de quem, pastor? Do Eliseu. Quando aquela viúva chegou para ele e falou: o teu servo morreu e deixou dívidas, e os credores querem levar quem? Os meus filhos. O Eliseu faz uma pergunta a ela: o que você tem na sua casa? Ela disse o que ela tinha dentro de uma botija? Um pouco de azeite. E aquele pouco de azeite pôde multiplicar aonde? Dentro da sua casa. Pagou todas as suas dívidas e sobreviveu do resto. Para você ver. E trazendo para nós hoje, meu irmão, para o mundo espiritual, muitas das vezes o nosso vaso está vazio. Mas pastor, todos esses vasos, eles servem, pode ser transformado um vaso, pastor, de pau para um vaso de ouro? Pode. Lembra do apóstolo Paulo? Ele era perseguidor dos apóstolos. E ele se tornou o quê? O apóstolo Paulo, porque quando ele era Saulo, ele era perseguidor, e quando ele se tornou o apóstolo Paulo, ele se tornou o quê? O perseguido. Mas aí acontece o quê, pastor? Que muitas das vezes a gente fica preso nisso. Nós somos um vaso, mas não temos o quê? Azeite. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre o azeite, porque o azeite na Bíblia, a botija de azeite é um recipiente que contém azeite, que representa o Espírito Santo. O azeite era usado para consagrar sacerdotes, reis, profetas, e para iluminação e aquecimento na cozinha, e como quem? Como remédio.
O azeite servia para tudo isso. Várias utilidades para você ver. E esse azeite, que é a palavra, ela tem que estar onde, pastor? Na minha vida. Mas tem muitas pessoas que estão se deixando se levar pelo mundo, viver como o mundo vive. Ah, pastor, mas o fulano pode ter, o ciclano pode ter. Se você for, meu irmão, olhar para a prosperidade do ímpio, você pode, meu irmão, cometer os mesmos erros de Asaf, que ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio e esqueceu da sua própria vida. E aí que está, meu querido, o que, pastor? Deus quer te dar liberdade, mas para Deus te dar liberdade, o que você precisa fazer, meu amado? Viver com Cristo, não viver como o mundo vive. Ah, mas eu vivo no mundo, pastor, mas não viver como o mundo vive. Você tem que viver como Jesus quer que você viva. E como que Jesus quer que eu viva, pastor? Na palavra de Deus. Por que o senhor está falando isso? No livro de Romanos, vamos lá rapidinho, capítulo 12, Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo. Ó, você não tem que se conformar com as coisas desse mundo. Mas ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia deixa bem claro em Oséias 4:6 que o povo sofre por falta de quê? De conhecimento. Às vezes você, meu irmão, fica dando aleluia, glória a Deus, a algo que alguém falou, algo que alguém profetizou, mas você, meu querido, tem que conhecer as Escrituras, tem que conhecer a palavra. Você quer ser um discípulo? Quero, pastor. Discípulo é aquele que permanece aonde? Na palavra de Deus. Aonde que está escrito isso? Em João 8,31. Jesus disse isso aos judeus que querem ser os meus discípulos, permaneça na minha palavra. Então, o que ele quer dizer, pastor? O apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso o quê? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Para mim experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade dele. A Bíblia deixa bem claro em Amós 3,3: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Às vezes você aí está aí, um vaso de honra, um vaso de ouro, de prata, mas está rachado. Quem já teve algum vaso em casa? Um pote, falando na linguagem maranhense, um pote. Já teve um pote? Quando o pote está rachado, você coloca a água, o que ele faz? Faz o quê? Vaza. Aí você fica colocando mais. Vaza o quê? Mais. O recipiente rachado, ele não tem o líquido dentro. E muitas das vezes está rachado com o quê? Com uma mágoa, com uma tristeza, com rancor, com ódio, com você mesmo. Tem pessoas que ela mesma não se perdoa. Ela se olha no espelho, ela se vê no espelho, mas ela, meu irmão, não consegue se perdoar. Ah, mas pastor, por quê? Porque o problema não é com os outros, é com ela. Se o problema é com você, meu querido, minha amada, você precisa transformar o que? O teu entendimento. Não viver como o mundo vive. Não viver como o mundo está vivendo. O mundo está aí. O diabo, ele faz perfeitamente a função dele. Em João 10,10, a Bíblia diz que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo, meu irmão, tem roubado a vida de muitos jovens? Tem. Matado? Tem.
não só dos jovens, dos senhores, das senhoras, dos casais. Pastor, como que o diabo tem feito isso? Porque as pessoas não querem ser o quê? Transformada. Cheia de quê, pastor? De azeite. Porque você vê, meu irmão, a salvação não é para todos. O João deixou bem claro que para entrar no reino dos céus é preciso ter o quê? Violência. Por isso, meu querido, nós devemos todos os dias lutar. Porque, pastor, se Jesus vai voltar para mim hoje, vou esperar a trombeta tocar. E se a trombeta não tocar e você morrer? Para onde você vai? Não é querendo gorar a sua vida não, irmão. Mas todos os dias a morte bate na nossa porta. E muitas das vezes você ainda está em dúvida para onde você vai. Você ainda está em dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Se eu morrer desse jeito, o que eu estou fazendo de errado? Aí você vai lembrar de quem? Daquela parábola que Jesus conta, do rico e do Lázaro. O rico foi para o Hades, o Lázaro foi para o seio de onde? De Abraão. O rico falou: pai Abraão, avisa a minha família, para eles não virem para cá. Por quê, pastor? Porque provavelmente o rico, ele dava o quê? Mau testemunho. Era um vaso rachado. E a Bíblia deixa bem claro. Olha aqui o que diz aqui em Atos. Olha aqui para a televisão, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Um vaso, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, até transbordar. Transbordar em quem, pastor? Ser testemunha. Aí eu te pergunto, você quer ganhar sua família para o Senhor? Quer ou não quer? A Bíblia diz em Josué 24:15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê, diga amém. Lá em Atos 16:31 diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí a Bíblia diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Um vaso, ele tem que ter a virtude do Espírito Santo, mas o vaso ele tem que estar rachado, porque o Espírito Santo até tenta, porque, meu irmão, entra, mas ele mesmo expulsa. Ah, mas pastor, ninguém me entende. Não, a decisão para ir para o céu é sua. Quando a Bíblia deixa bem claro lá nos Salmos que para você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, mais ele fará. Quem entrega o seu caminho é sua esposa ou você? Quem entrega o seu caminho ao Senhor é você, marido, ou a sua esposa? A decisão de quem é? É sua. Mas é aí que está. Qual foi a decisão de Adão e Eva? Comer do fruto proibido. E aí eu te pergunto, aonde aconteceu o primeiro homicídio? Foi na família de quem? Do obediente ou foi na família do desobediente? Do desobediente. O Espírito Santo está aqui. Ele quer, meu irmão, habitar dentro de você. Mas aí você, para manter ele dentro de você, você precisa estar o quê? Um vaso na mão de quem? Do oleiro. E aí ele deixa bem claro: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí diz: e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa parte vem aqui, ó. E semeeis testemunhas tanto em Jerusalém. Aonde é Jerusalém? Aonde que é Jerusalém? Pastor, é lá em Israel. Não é? Não. É dentro da sua casa. Aí eu te pergunto, uma boca suja, ela está dando um bom testemunho ou um mau testemunho? Um mau testemunho. Os filhos ficam vendo, olhando, e aí acontece o quê? Eu que vou ser crente igual ao meu pai?
eu que vou ser, ele vai ser o meu exemplo? Não vai. E tem filhos que guardam mágoa do pai por causa disso, porque o pai foi tão mal para a mulher, para a mãe dele. Tem filhos que ficam olhando para o pai e ficam dizendo: eu não quero ser igual ao meu pai, não. Mas sabe por quê? Porque o pai lhe dá o quê? Um mau testemunho. Assim como o pai, também a mãe. Ele fica olhando, vendo. Para você ver, meu irmão, que você é o espelho dos seus filhos, que Abraão era espelho de Isaac. E a maioria dos erros de Isaac foram os mesmos erros de quem? De Abraão. A maioria dos erros de Isaac foram os erros de quem? De Abraão. Como, pastor? O Isaac, ele só não cometeu o erro de deitar com outra mulher, a mulher dele sendo estéril. Mas se você for prestar atenção, ele cometeu os mesmos erros. Ele mentiu também, dizendo que Rebeca não era a mulher dele, que era a irmã. Igual Abraão mentiu a Saraí. Foi ou não foi? Um dos exemplos é esse. Ah, mas pastor, eu sou homem. Lá no céu, meu irmão, Jesus não vai olhar para você e vai dizer: ah, você é homem. Você, porque você é homem, tem que fazer isso. Não. Aos olhos do Senhor, nós somos todos iguais. Ah, porque eu sou mulher. Não. Sou um vaso mais frágil. Não. É como hoje eu falei para uma irmã: Deus não te dá uma cruz se você não possa carregar. Se até hoje você está carregando, é porque Deus, meu irmão, Ele te fortalece. A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí ele deixa bem claro assim, ó, testemunhas tanto em Jerusalém como em toda o que? Judeia. Quem é a Judeia, pastor? É a minha parentela. Eu tiro férias. Ah, lá ninguém sabe que eu sou crente. Vou tomar uma cervejinha. Ah, eu vou tomar gosto com a prima. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, você não está dando um bom testemunho. E aí ele diz: e Samaria? Samaria, pastor, no ambiente do trabalho, os meus amigos, que às vezes quando a gente conta aquelas piadas sem graças, que não edificam. Ah, pastor, mas o que eu tenho que fazer? Dar um bom testemunho. Ah, mas eu vou ser um religioso? Não. É você dar um bom testemunho. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes você está mostrando que Deus não está na sua vida. Porque Ele fala assim, ó: e até os confins da onde? Da terra. Você já foi em algum lugar? As pessoas, você chega lá, começa a conversar com a pessoa e fala com ela e tal e tudo. A pessoa pergunta, ela faz aquela pergunta descarada: você é crente? Você sabe por que a pessoa ela pergunta assim para você? Porque o modo de você falar é diferente. Não é porque você tem um brilho especial, não, é diferente. Chega alguém na sua casa: e aí, doido? Eu digo logo: isso é maluco, não é não? Mas eu chego lá: oi, irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ah, rapaz, esse rapaz, você vai continuar falando com ele e vai ver. O que é que ele vai ver, pastor? A diferença. Há uma diferença daquele que serve, daquele que não serve. Há uma diferença do justo para o ímpio. Por isso que o seu vaso tem que estar cheio de quê? De azeite. Vaso cheio de quê, pastor? De azeite. Porque a pergunta que eu fiz para você foi essa: estamos preparados para a vinda de Jesus? Estamos cheios de azeite ou estamos vazios, sem nada de unção? Porque se nós queremos viver uma vida com Deus, a qualquer momento Ele pode voltar. E se você deixar, meu irmão, para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, pode ser muito tarde. Olha o exemplo que eu vou dar para você
Mateus capítulo 25. Jesus conta uma parábola das 10 virgens. 10 virgens à espera do noivo. Imagine só, 10 virgens é uma igreja. E nós estamos esperando quem? Jesus. Mas dentro da igreja é como um hospital. Existem pessoas de todos os jeitos, de todos os modos. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, ela é igual a você? Sim ou não? Não. Olhe para o outro lado, ele é igual a você? Sim ou não? Até somos parecidos, que é pai e filho, né? Mas não somos iguais. Por quê, pastor? A gente é o quê? Diferente. Ah, pastor, do meu lado está minha esposa. Eu sou a panela e a tampa. Mas nem toda vez a tampa encaixa na panela, né? Tem aquele dia que a tampa não está legal. E aí? Você está entendendo? E aí no 25 diz: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite com quem? Consigo. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As loucas tinham lâmpada, mas não tinham o quê? Azeite. Por que elas não levaram azeite? Escolha delas. A salvação, ela é o quê? Individual. A salvação, ela é o quê? Individual. Não fique pensando, eu estou aqui na igreja e eu e minha casa vai ser salvo. Ela é individual. O que você pode fazer pela sua casa? Evangelizar, ganhar sua família para Jesus, e a promessa que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, se cumpre. Para a glória de quem? De Deus. Mas tem aqueles que são um coração bem duro. Você já evangelizou aquele familiar que você prega para ele, ele te chama de chato, de enjoado? Tem aqueles assim. Agora só porque tu é crente, quer dar agora um sermão em mim? Quando tu bebia cachaça, quando tu fazia isso, quando tu fazia aquilo. Sempre aquele, ele puxa o que, pastor? O passado. Ele nunca, meu irmão, ele acredita em você que você é uma nova criatura. E aí, meu irmão, Jesus, ele explica para nós o que? Que essas virgens loucas, elas estavam sem o que? O azeite. E o que, para que serviu o azeite? O azeite, ele representa o que? O Espírito Santo. Ah, pastor, tem aquele dia que eu estou perturbado, vazio. É aquele dia que o vaso começou a o quê? A rachar. Aquele dia que você chora no chuveiro. Aquele dia que você, meu irmão, quer ficar trancada naquele quarto escuro, irmãzinha. Ah, mas Deus está me vendo lá. É aquele momento que você tem que se levantar em oração e dizer: eu sou mais do que vencedor, em nome de quem? De Jesus. Eu tenho azeite. Ah, mas eu não consigo orar. Pede para o Espírito Santo colocar a palavra na sua boca. Deixa Deus te usar no nome de quem? De Jesus. Porque você não pode ficar sem um azeite. E tem muita gente que está se deixando se levar pela tristeza ou pela lida do dia a dia. Se tem um lugar, meu irmão, que para você não está legal, posso te dar um conselho? Peça para sair. Tem ambientes que para mim não dá para mim ir. Ah, pastor, mas eu trabalho num ambiente que não está me fazendo bem. Deus vai abrir uma porta de um melhor. Se tem, pastor, um lugar que eu não estou indo, não está legal,
vou mais lá. É a mesma coisa. Sempre falo aqui na segunda-feira, pessoal, se você vai em um atendimento, você vai com o seu dinheiro, compra com o seu dinheiro, a pessoa te trata mal, você não volta lá? Sim ou não? Lógico que não. É a mesma coisa. Mas pastor, eu estou sendo sufocado, não está dando. Pastor, o negócio está prendendo. Você está perdendo azeite, o seu combustível está acabando. Daqui a pouco a solução que o diabo vai colocar dentro da sua mente, qual é? Qual é, pastor? Viver como o mundo vive, tirar a sua própria vida. Por quê, pastor? Porque você vai viver sem forças. Ah, mas eu olho para Jesus. Judas olhava para ele, vivia com ele, andava com ele. Qual foi o paradeiro de Judas? Qual foi o paradeiro de Judas? Se enforcou. E muitas das vezes você não está vendo aí saídas. Pastor, por quê? O vaso está ficando sem azeite. Quem tem carro aqui? Seu carro anda sem gasolina? Ah, tá. Se eu andasse, eu ia perguntar. Ah, mas pastor, hoje tem carro elétrico. Anda sem energia? Não anda. Pastor, então o que eu tenho que fazer, pastor? Pedir para Deus todo dia: me renova, me fortalece. Tudo eu posso. Porque elas não levaram azeite, porque pastor tinha lâmpada, mas não tinha azeite. E aí versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, taxnejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem quem? O esposo. E saíram-lhe ao encontro. Vem o esposo. Todas vieram a encontrar. Imagine só, Jesus está voltando. O que você vai fazer? A primeira coisa é pedir perdão pelos pecados logo. Não é verdade? Jesus me perdoa, me limpa, me lava. Eu estou aqui, Jesus. Mas nem toda vez vai ser assim, irmão. Por que, pastor, que não vai ser assim todas as vezes? Jesus pode voltar e você não tem chance nem de falar nada, nem de alguém fazer uma oração por mim, nada. Porque elas ouviram. Aí vem o esposo. Todas saíram ao encontro. No versículo 7 diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas fizeram o quê? Se apagaram. Não temos azeite. Salvação, ela não se empresta. A salvação, ela faz o quê? Se conquista. E uma conquista que muitas das vezes para muitos é árduo. Mas pastor, mas servir a Deus é um fardo pesado? Não, a Bíblia deixa bem claro que o fardo é leve e suave. O fardo é leve e suave, mas elas pediram emprestado. Eu vou chegar agora e vou dizer: Paulo, me presta a tua salvação, me dá a tua salvação. Se a salvação é individual, pastor, não tem como emprestar e nem como dar. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Sempre ter dentro do meu vaso azeite. Se está acabando, peça. Se está, meu irmão, desfalecendo, ore. A Bíblia diz: orai e vigiai. Porque, meu querido, elas pediram emprestado. Mas o que as prudentes disseram para elas? 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide,
Antes aos que vendem, comprai-o para quem? Para vós. Eita, pastor, foram comprar. Mas no intervalo que elas foram comprar o azeite, olha o que acontece. 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? O esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bordas. E o que aconteceu? Fechou-se o que? A porta. A porta se fechou. Então aquelas virgens loucas, elas ficaram do lado de dentro das bordas ou do lado de fora? Do lado de fora. Mas elas tiveram oportunidade de entrar. Sim ou não? Sim. Mas elas tinham que resolver algo. O que elas foram resolver, pastor? Foram comprar o quê? Azeite. Não deixe, meu irmão, para resolver algo amanhã, se você pode resolver hoje. Se é preciso pedir perdão para alguém, peça. Ah, pastor, é para um obreiro, é para um pastor, é para um fulano, é para um beltrano. Se você tem o número dele, ligue para ele hoje e diga: me perdoe. Ah, pastor, é para um pai, é para a mãe, é para o meu ex-marido. Ah, pastor, é para uma pessoa que me fez tanto mal. Perdoe. Porque se Jesus voltar, você pode ficar do lado de fora. Ah, mas eu servi a Jesus na Igreja da Graça. Às vezes você vai deixar tudo a perder, meu querido. Por quê? Pelo momento que você deixou o seu vaso sem o quê? Sem azeite. Porque no versículo 11 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos o quê? A porta. Você vê que tem uma afirmação. Elas estavam agora preparadas, mas elas estavam o quê? Atrasadas. Houve um atraso, mas o atraso houve por conta de quê? De uma prudência ou de uma imprudência? Prudência ou uma imprudência? É a mesma coisa. Você vai aqui com o seu carro dirigindo, e ali tem mais lá em cima tem um retorno, mas antes desse retorno tem um retorno que você não pode fazer. Ali tem uma câmera. Aí você faz uma imprudência. Qual? Faz um retorno proibido. Depois de um dia chega o que na sua casa? Uma multa, um presente. Aí você vai chorar: oh meu Deus, porque um minuto que você fez ali e ganhou, você ganhou um presente. Eu lembro muito bem. Estava indo para a sede aqui, tinha um pastor do outro lado aqui, no outro carro dele. Eu estava indo aqui, já estava aqui atrasado, ele também já estava atrasado. Eu sei que ele passou na minha frente lá na forquilha e fez ali ao contrário, que vai sentido o São Cristóvão. E ali tem várias câmeras na forquilha. Uma semana depois chegou a fotinha do carro dele. E um valor de quanto? 300 e alguma coisa, mais não sei quantos pontos na carteira. E o mesmo horário que ele chegou lá, eu cheguei também. Mas pastor, por quê? A imprudência, ela pode te valer o quê? A vida eterna. A imprudência delas, de não ter levado o azeite, elas ficaram coladas, de dentro ou de fora? De fora. E elas queriam: abra-nos a porta, Senhor, estamos preparadas. Não, vocês não estavam preparadas. Porque ele responde assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Ele não conhecia, porque mesmo elas estando juntas,
Mas Jesus falou que não conhecia. Ah, mas ela era noiva, eu era noiva de Cristo, mas eu não estava preparado, não estava bem. Aí ele diz no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Seria ótimo, Jesus vai voltar hoje, você já estaria como? Todo arrumadinho, né? Gomadinho, perfumado. Bora, cadê? Mas ninguém sabe. Ninguém sabe, meu irmão, nem o dia e nem a hora. Você às vezes está bem. Ah, pastor, mas ele estava bem. Mas partiu para a glória. E pastor, mas será que ele foi com Jesus? Será que ele se arrependeu? Por isso, meu irmão, a gente não sabe nem um dia nem a hora. E lá ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, ó: (3:11) eis que eu venho sem demora. Pastor, eu estou tanto tempo esperando Jesus voltar, Jesus ainda não voltou, mas ele diz: eis que eu venho sem demora. E ele pede: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando você tem algo, você guarda do ladrão, para o ladrão não roubar, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Coloca aqui na NBV, olha aqui na televisão, por favor, para mim. Todo mundo olha aqui, por favor. Colocou? Diz assim, ó: atenção. Quando alguém quer chamar a tua atenção, ele fala logo o quê? Olha para o pastor: atenção. Você já fica o quê? Ligado. E aí diz: atenção, eu volto logo. Aí ele diz: guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Atenção, eu tenho um vaso, eu sou o vaso, mas eu não tenho azeite. E a coroa da vida, pastor? Você aprendeu. Por quê? Lá no livro de Provérbios 21:20, vamos lá agora, Provérbios 21:20, diz assim, ó: tesouro desejável e azeite há na casa de quem? Do sábio. A casa do sábio tem que ter o quê? Azeite. Porque ele diz: mas o homem insensato o devora, o homem prudente. Por quê, pastor? Ele não está nem aí. Ah, se Jesus voltar, tanto faz se eu ir para o céu e para o inferno. Ah, eu não acredito. Ah, eu sou ateu. E você não sabe por que você está sofrendo. Eu expliquei um dia desse aqui na igreja, logo no início do mês de janeiro, que para alguns o juízo vai ser aonde? Aqui na terra. Outros vai ser aonde? Após a morte. E pastor, e isso existe? Sim, o que você planta, você colhe. Por quê, pastor? É a lei da semeadura. Ah, mas vai vir muitos pecar, fazer isso, fazer aquilo, e nada acontecer com ele. Mas na hora do juízo, você vai ver o que vai acontecer. Ah, mas ninguém sabe. Jesus vê tudo.
Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Por isso que o seu vaso tem que ser um vaso de honra, não um vaso de desonra. Porque onde nós começamos? Segundo o livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Para a gente terminar e orar. Ora, numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Olha o 21 agora. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor e preparado para o quê? Toda boa obra. Preparado para tudo. Pode vir o que vier, eu vou estar firme com quem? Com Jesus. Pode vir o que vier, vou estar fortalecido no Senhor. E o meu vaso nunca vai ficar sem o quê? Sem azeite. Por quê, pastor? Porque, meu querido, olha o que diz aqui no versículo 23. E rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produz o quê? Contendas. Coisas loucas. Coisas mesmo, pastor, que me desviam o meu foco. Eu sempre digo, olhe para o autor e consumador da sua fé. E o autor e consumador da nossa fé se chama quem? Jesus Cristo. E aí ele diz 24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor, instruindo com mansidão os quais resistem a ver, e se porventura Deus lhe dará o que? Arrependimento, para conheceres o que, irmãos? A verdade. E tornarem a despertar de quê? Desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja a vontade estão o quê? Presos. Ensinar, mostrar um vaso de ouro, um vaso de barro, sem rachadura. Ele vai estar o quê? Levando todos da sua família para o reino da onde? Dos céus. Mas isso você tem que ser o quê? Dar bom testemunho. E pastor, e o que eu tenho que fazer? Fica firme. Deus quer te abençoar no nome de quem? De Jesus. Por quê, pastor? Muitos você vai ver ficar para trás. Muitos você vai olhar para o lado e ele está cada vez mais sem o pé no acelerador. Está freando. Por quê, pastor? O diabo já está cansando. Mas não se canse de lutar para aquela pessoa. Continue orando por ela. É o que ele nos ensina agora. O que, pastor? Continue instruindo com mansidão. Continue, meu irmão, mostrando a verdade. Porque uma hora o laço do diabo vai ser desfeito e Jesus vai prevalecer sobre a vida dela, para a glória de quem? De Deus. Quem crê, diga amém. Então vamos orar agora.